Prosperidade não começa no bolso, começa na sua energia. Você já deve ter ouvido falar sobre a lei da atração, mas a maioria esquece que existe uma base para que ela funcione, a sua vibração. A sua energia vibra e atrai o que está em sintonia com ela. É como se fosse um rádio emitindo frequência para sintonizar uma estação que está na mesma frequência. É engraçado que em todos os meus vídeos eu finalizo sempre com a mesma frase: sua energia constrói a sua realidade, aprenda a cuidar dela. É bem assim mesmo, o segredo está no autoconhecimento e no desenvolvimento. Se conhecer e agir com uma energia é um grande desafio para quem quer agir com dedicação, disciplina e coerência. Eu tive uma paciente que vibrava no cinza. Como funciona isso em termos de vibração? Vibração é padrão cromático associado à frequência. Por exemplo, a cor vermelha tem uma frequência, quando ela caminha do vermelho para o púrpura, ela muda de frequência, vai esfriando. Se você tem um padrão cinza, você tem uma cor indefinida. O que refletia essa indefinição do padrão cromático dela em relação à vida dela. Uma vida insegura em relação à percepção, em relação à intuição, em relação a uma atitude de mudança que ela estava querendo fazer. Uma pessoa bastante insegura. Ao trabalhar esse equilíbrio energético e trazer essa cor para uma cor luminosa, ela melhorou a segurança e melhorou as decisões em relação ao que é que ela tinha de mudar na vida dela. Mas o que significa isso na realidade? Vocês sabiam que o padrão cromático de uma pessoa pode determinar uma competência, por exemplo, como a cor amarela, que vai determinar a pessoa funcionar numa frequência de liderança, por exemplo, de clareza mental. Uma cor vermelha, de colocar as coisas em movimento, ter ação. Uma cor azul, ela ter a capacidade de internalizar as questões e definir num nível mais profundo. O que eu estou falando com isso? Nós podemos mudar a nossa vibração de acordo com a nossa necessidade de estar com determinada questão. Mas, geralmente, nós temos uma vibração mais predominante. Tem pessoas que tendem à liderança, tem pessoas que tendem mais à resignação, tem pessoas que tendem mais a ser mais buscar uma referência mais interna em relação às suas questões. Tem pessoas que são mais imediatas, são mais explosivas. O problema é quando há um excesso ou há uma deficiência. Quando esse excesso da agitação coloca você num campo de ansiedade em que você acaba se precipitando. Ou quando sua cor fica um pouco mais fria e te coloca num nível de passividade para tomar certa decisão e você perde o tempo das coisas. Como resolver isso? Os trabalhos de bioenergética traz para essa possibilidade de equilíbrio e você desenvolvendo a autopercepção, conseguir por si mesmo se autorregular em tudo aquilo que você precisa fazer em relação ao seu padrão cromático e aquela competência que você tem que utilizar. Quando a gente fala de prosperidade, a gente não fala necessariamente em ganhar dinheiro. O lado financeiro da vida é uma fatia da pizza. O restante, a gente pode imaginar qualidade de vida, como saúde, como relacionamento, como autoconhecimento, como estar bem consigo mesmo, estar bem com as pessoas, estar bem com a vida. A cor disso é multireferencial. Você pode vibrar no azul quando você quiser silenciar e ouvir as pessoas. Você pode vibrar no laranja quando você quer emitir uma opinião e às vezes ter uma intervenção educativa sobre alguém. Por exemplo, uma mãe em relação ao filho. Vibre numa cor laranja demonstrando autoridade. Uma mãe em relação ao próprio filho. Vibra numa cor azul demonstrando acolhimento. Torne-se passivo em relação àquela energia. Agora, sentir isso é fundamental para que esse autocontrole seja automático. Para isso, você precisa conhecer, você precisa praticar, você precisa entender que a sua realidade pode ser realmente criada a partir do conhecimento que você passa a adquirir através da sua energia. É um conhecimento e prática ajustada ao seu dia a dia, à sua vida. Não é uma teoria, não é uma prática vazia. É uma coisa que você integra
ao seu bem-estar e à sua qualidade de vida, porque a sua mente passa a entender que é necessário funcionar dessa maneira para você ficar bem consigo mesmo e com as pessoas. Agora, voltando a falar sobre a minha paciente, aos poucos ela foi mudando a vibração dela, a gente vai checando isso consulta a consulta, como a energia melhora, como a cor vibratória melhora, como a circulação de energia melhora e como a comunicação vai se ajustando dentro desse processo. O milagre dessa questão como é que a gente atualiza a nossa comunicação em relação à nossa mudança vibratória. Porque é isso que vai determinar as nossas decisões em relação àquilo que nós temos que fazer. As dificuldades vêm quando a gente vai acumulando as coisas e a nossa energia simplesmente ela vai parando, ela vai perdendo o brilho, vai perdendo a força. Não é só uma força energética, não é só uma força vibratória, assim, numa teoria em si. A gente perde força de decisão mental, a gente fica com uma emoção desequilibrada nesse sentido. A gente fica com o corpo mais apático. Quando a vibração é inadequada, afeta o corpo, afeta a emoção, afeta a mente, afeta tudo. Às vezes é necessário uma intervenção terapêutica de ajuda para você mudar a vibração. Em outros níveis de procedimentos, você por si mesmo, através de exercícios bioenergéticos, você consegue melhorar a sua vibração. O que eu sempre procuro combinar no meu processo terapêutico até que ponto eu posso intervir na energia da pessoa para ela poder alavancar uma mudança e, a partir de um certo momento, ela começa a se educar a partir de um aprendizado e de exercícios específicos para ela, por si mesmo, sustentar essa melhora e manter-se numa qualidade de vida bastante saudável. Aí eu te pergunto, por que ela não percebeu isso antes? Eu tenho perguntado para as pessoas há mais de 25 anos. Você conhece a sua energia? Você sabe cuidar da sua energia? O que fazer para melhorar como energia? Porque eu tenho esse conhecimento, que as pessoas funcionam como energia, respondem fisicamente, emocional e mentalmente à energia e não sabem nada sobre isso. É como ter um corpo morto dentro de si mesmo e ficar arrastando isso. O segredo é ensinar a sua mente a se enxergar e a se cuidar com energia. Se você conseguir a convencer a sua mente, tudo segue. O corpo segue, a emoção segue, a espiritualidade segue, a prosperidade segue, qualidade de vida segue. A sua mente precisa ter um posicionamento e uma autoridade energética para lidar consigo mesmo. Para isso, você tem que lidar com certos conhecimentos e práticas. Digo ainda, introduzir certos conhecimentos e práticas regulares para se ver e se cuidar como energia. Aí sim, posso repetir. A sua energia agora, a partir desse momento, como dessa paciente, pode criar uma nova realidade. Porque a sua mente aprende a cuidar da sua energia e aprende a criar novas realidades. E eu afirmo por convicção, sua energia cria sua realidade. Aprenda a cuidar dela. Foi esse caminho que eu fiz. A partir da minha percepção, fui desenvolvendo a minha intuição. Isso foi me trazendo referências de aprendizado. Essas referências me trouxeram fundamentos. Através desses fundamentos, eu construí uma base de entendimento energético, de como eu funcionava como energia e como a minha mente foi se atualizando automaticamente dentro desse processo. De uma mente que eu chamo de cartesiana, que funcionava em caixinhas, como essas caixinhas começaram a se comunicar e começou a resolver os problemas com mais facilidade, com mais abrangência e com mais determinação. Principalmente sabendo lidar com esse tal do deixar fluir. Uma coisa, por convicção, eu tenho sempre afirmado. A sua energia constrói a sua realidade. Aprenda a cuidar dela. O que é estar ausente da própria energia? O que é não saber que funciona como energia e que funcionar como energia implica uma atenção ao seu corpo energético, tal como você dá atenção ao seu corpo físico através de práticas, o seu corpo emocional, o seu corpo mental. Existe hoje na literatura, existe hoje no dia a dia das nossas vidas,
vários procedimentos para você melhorar a parte física, emocional, mental. E o que fazemos efetivamente em relação à nossa energia? Se nós desconsideramos isso, a gente é como se você carregasse um corpo morto. É um peso a mais. Tem um impacto gigantesco na sua vida, você está ausente de si mesmo. Não ter um olhar sobre a própria energia é como estar ausente de si mesmo. Agora, o que é estar ausente de si mesmo? É, inclusive, ter vários sintomas energéticos que você não identifica como energéticos e vai lá tomar remédio. Você resolveria fazendo simples exercícios. É você não ter é você não ter a capacidade de mudar a sua vida porque você não tem um olhar sobre a sua própria energia e não saber que com uma energia ativa e vibrante, você tem mais força mental, espiritual para você lidar com as questões da sua vida. O que eu estou tentando falar para você é que realmente você, quando ensinar a sua mente a se enxergar, a pensar e agir como energia, você vai ter uma vibração forte o suficiente para mudar a sua vida. O que é mudar a vida? Qualquer coisa, desde as coisas simples às coisas mais complexas. Dependendo da sua escolha, você vai introduzir fundamentos necessários para você aprender, praticar e mudar. Mas se você perceber-se com energia e introduzir esses modelos mentais na sua vida, através de exercícios e práticas, sua mente jamais vai esquecer. E ela vai te mostrar um caminho que você jamais viu antes. É um caminho de liberdade. Porque a nossa energia tem uma capacidade de se comunicar de uma maneira mais livre, além do corpo, além da emoção, além da mente. E mais ainda, a sua energia pode colocar o seu corpo, a sua emoção e a sua mente num nível em que você jamais imaginou. Não perca essa oportunidade. Aprenda a cuidar da sua energia. Esse exercício que eu vou passar para vocês é o básico do básico do básico. É onde dá o start. É onde você coloca o seu corpo numa posição anatômica de referência. Assim como nós temos a referência anatômica física, a gente senta, a gente levanta, o corpo energético também tem uma posição anatômica energética fundamental que traz a coerência do movimento da energia através do nosso corpo entre o céu e a terra e o céu. Considerando que a gente está lidando com duas qualidades de energias básicas a partir dessas referências teóricas da bioenergética Yin Yang. Você tem a energia da Terra Yin e a energia do céu Yang. E o nosso corpo, ele é sensível e é condutor dessas duas energias. Por quê? Nós temos canais de energias circulando pela parte anterior do corpo e temos canais de energia circulando pela parte posterior do corpo. E na posição energética anatômica fundamental, que eu vou pedir para vocês se colocarem agora, essas energias vão começar a circularem naturalmente. Nesse primeiro momento é o deixar fluir. Você não precisa gerar uma intenção, uma visualização da energia. Você só apresenta o seu corpo bioenergético para essa relação de terra e céu. Assim, você vai fazer o seguinte, você vai ficar em pé, pés afastados mais ou menos 40 centímetros, você abre os braços formando um X. Nessa posição, acomoda os ombros, procure uma posição mais confortável possível, preste atenção na sua respiração abdominal e apenas fique nessa posição. Você pode fechar os olhos. Se sentir uma ligeira vertigem, abra e feche os olhos de novo. Você pode ficar intercambiando, você pode ficar alternando o abrir e o fechar os olhos e sempre mantendo atenção na sua respiração abdominal. A tendência é essa energia fluir naturalmente, o Yin pela parte anterior, o Yang pela parte posterior, e com o tempo a sua mente vai perceber naturalmente esse fluxo de energia pelo corpo. Num primeiro momento, a gente pode imaginar que seu corpo energético está desligado. Com a insistência, com a prática, ele vai se ligar naturalmente. Nos próximos passos que a gente vai ver, a gente pode estar mostrando a você como ativar esse corpo.
No treinamento Yin Yang, a partir dessa posição fundamental, você faz uma série de exercícios simulando o movimento das energias através do corpo. O tempo que você vai permanecer é o tempo de conforto. A hora que o seu desconforto ficar muito grande, você simplesmente abaixa os braços e relaxa. Mas a atitude mental que você tem que ter logo após isso é afirmar para você mesmo: meu corpo bioenergético é sensível, condutor das energias Yin e Yang que flui da Terra ao céu e do céu à Terra automaticamente. Mais uma vez, quero te lembrar, a sua energia cria a sua realidade, aprenda a cuidar da sua energia. Transforme um peso morto numa energia viva. Não perca essa oportunidade. Dê esse presente a você mesmo. Deixa o like se você gostou desse vídeo. Compartilhe com as pessoas, aquelas que você estava vendo o vídeo e você associou imediatamente. Tal pessoa vai gostar desse vídeo, vai gostar dessa prática. Inscreva-se, ative o seu sininho e faça essa jornada conosco. Um grande abraço.